lá para Filipenses, capítulo 1. Nós estaremos continuando a série em Filipenses. Capítulo 1. Nós vamos ler do verso 27 até o verso 4 do capítulo 2. Capítulo 1. Todos acharam? Vou aguardar, ainda faltam alguns irmãos. Filipenses capítulo 1, do verso 27 até o capítulo 2, verso 4. Todos aguardar, ainda tem gente procurando. Filipenses, capítulo 1, do verso 27 até o 2, verso 4. Bruno, dá uma ajudinha, por favor. Todos acharam? Todos já acharam? O texto, Filipenses, capítulo 1, do verso 27 até o verso 4 do capítulo 2, que diz assim: Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois todos tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Curva sua fronte e vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, é com temor, Pai, que venhamos diante de Ti, te pedindo ao Senhor. Fala conosco nessa noite. Ilumina nossa mente, quebranta os nossos corações, para podermos ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, me usa como um instrumento Teu, como um vaso de barro nas Tuas mãos, um vaso de honra, um vaso que seja fiel a Ti, ó Senhor. Fala com o Teu povo, porque todas as vezes que a Tua palavra é pregada com fidelidade, é o Senhor que fala conosco. Fala conosco, ó Deus, nessa noite. Viemos aqui Te adorar e ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Pai. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, para termos comunhão, é preciso amar. Quem não ama ou nunca amou, vive uma vida de solidão. Os que amam estão sempre acompanhados de uma família, e principalmente de uma família da fé. E devemos cumprir o grande mandamento que diz: amai-vos uns aos outros. Quando a gente olha para isso, amai-vos uns aos outros. Difícil, não é? É muito difícil. E Jesus diz isso, que nós como cristãos seremos identificados por isso. Os seus discípulos seriam identificados por amarem. Esta é a grande carteira de identidade do verdadeiro cristão. Essa é a verdadeira carteira de identidade nossa. Amar uns aos outros. Mas agora eu trago uma indagação. Desde quando o ser humano é capaz de amar? Ele não é.
Olhe para a história da humanidade. O homem, ele prova ser mau. Hobbes, ele diz, o homem é o lobo do homem. Já Sartre, sabe o que Sartre afirmava? Os outros são o inferno. O brasileiro Augusto dos Anjos disse em um dos seus poemas, o homem que vive entre feras sente a necessidade de ser fera. O também poeta agora, Chico César, ele diz, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde assim. De fato, irmãos, o ser humano é mau. Sua natureza é corrompida e ele corrompe tudo que está à sua volta. Tudo que está à sua volta é contaminado pela sua iniquidade. Então, como ter comunhão se não temos amor? Como ter comunhão se somos orgulhosos? Essa palavra é muito popular nos dias de hoje. As pessoas dizem, você precisa ter o orgulho próprio. Os coaches, a internet, o Instagram está cheio disso. Você precisa se importar consigo mesmo. Se valorize. Esteja no centro. Mas, de fato, nós somos assim. Somos orgulhosos. E essa palavra cada dia se torna mais popular. Mas pela Escritura, o orgulho não é uma coisa boa. O orgulho, a presunção, a justiça própria, elas nos levam à morte eterna. Provérbios capítulo 16, versos 18 e 19 diz, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir os despojos com os soberbos. Tiago 4, versos 6 ao 10 diz assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, ou seja, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertei-vos o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, para sermos humildes, para podermos amar, é preciso nascer de novo. É preciso ter o amor de Deus em nós. E só é capaz de amar quem foi selado pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo em si é capaz de carregar o verdadeiro amor. Ao contrário do que o mundo diz, que todos somos filhos de Deus, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que somos feitos filhos de Deus somente em Cristo Jesus. Romanos 10, do verso 10 ao 13 diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto as Escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, para podermos amar, precisamos ser salvos. Precisamos ter Jesus como nosso Salvador e Senhor. Irmãos, recebemos a salvação para amarmos de verdade e ter uma vida de humildade que gera comunhão. E de acordo com esse texto que nós lemos, que nós vimos em Romanos, para sermos salvos, a salvação ela é identificada de duas maneiras. A primeira, reconhecer Jesus como seu Salvador. E a segunda, reconhecer Jesus como seu Senhor. Muitos querem ter Jesus como Salvador. Muitos dizem, sou salvo, não vou perder minha salvação. Mas não querem reconhecer Jesus como Senhor. Não querem reconhecer Jesus como Senhor. É preciso, irmãos, termos Jesus como Salvador, mas também termos Jesus como Senhor. É preciso tê-lo como nosso Salvador e como Senhor. E a partir disso é que nós somos levados a ter uma vida de amor, de comunhão e de humildade. Tão somente como reconhecemos Jesus como nosso Salvador e como nosso Senhor, é que nós temos uma vida em amor, em comunhão, em humildade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje.
O tema dessa noite é: o amor de Cristo nos leva à humildade e à comunhão. O amor de Cristo nos leva à humildade e à comunhão. Eu vou trazer um pouco à nossa memória o que nós vimos semanas passadas em Filipenses, até o verso de número 26. Paulo estava em uma prisão em Roma. Era a primeira prisão de Paulo em Roma. E ele estava preso por amor ao Evangelho. Muitos ditos cristãos em Roma pregavam por inveja ou tentando competir com o apóstolo Paulo. Mas mesmo com toda essa situação, Paulo pregava para a guarda pretoriana. Paulo em nada reclamava. Um soldado ficava preso com Paulo por 6 horas por dia, sendo 4 soldados por dia. Paulo, ele, mesmo diante daquela prisão, estando preso e sendo perseguido não só pelos de fora, mas por muitos de dentro da igreja que queriam competir com ele, ou que estavam com inveja dele, Paulo não olha para isso. Paulo está ali pregando para aqueles soldados. E ele diz: o que importa? O que importa é que o nome de Cristo está sendo proclamado. O que importa é que Cristo está sendo glorificado. É isso que ele diz. Ele não olha para aquela situação. Paulo não escreve aos irmãos da igreja de Filipos se murmurando, com autocomiseração. Ele não se escreve fazendo algo como se vitimizando. Muito pelo contrário. Ele escreve encorajando aquela igreja. A gente vai ver isso também quando ele escreve para o jovem pastor Timóteo, perto da morte, em sua segunda prisão. Ele não escreve dizendo: muitos me abandonaram, abandona também o evangelho, porque isso aqui não tem futuro. Ele não diz isso a Timóteo. Muito pelo contrário, ele diz: Timóteo, muitos me abandonaram. Eu estou certo que estou chegando ao fim, mas vale a pena. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Foi para isso que nós viemos ao mundo. É para isso que nós vivemos. E ele encoraja essa igreja da mesma forma. Paulo, ele olha para o seu passado e ele via a soberania de Deus. Ele olha para o presente e via a graça de Deus. E ele olha para o futuro e via uma esperança eterna. Mas agora, após falar sobre isso, após encorajar essa igreja diante das suas adversidades, ele vem trazer uma exortação para essa igreja. Ele vem exortar essa igreja. Irmãos, a igreja é feita por salvos, mas por salvos que são pecadores. Toda igreja vai ter seus defeitos. E a igreja de Filipos, apesar de Paulo amar ela muito, ela também tinha seus defeitos. E Paulo escreve agora, exortando a essa igreja, exortando em amor a essa igreja. Paulo agora vem trazendo os grandes perigos que rodeavam a igreja de Filipos. E pela graça de Deus e sua soberania, se faz oportuno que nós venhamos a olhar para esses perigos nessa noite. Pela graça e pela soberania de Deus, nos faz oportuno olharmos para o que Deus diz àquela igreja e aplicarmos para a nossa vida e para a nossa igreja nessa noite. Olhe comigo para o verso 27, que diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A palavra vivei, em outras traduções, podem ser traduzida por comportai-vos ou conduzam-se. E ela é seguida por uma ênfase, acima de tudo. Traz o sentido da palavra grega polimeutai, que vem da palavra polis, ou seja, cidade. O termo aqui traz um sentido de ser um bom cidadão, ser um cidadão de bem. Paulo diz, vivei acima de tudo. Paulo está trazendo a ideia, comportai-vos acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Paulo aqui também traz uma colocação para a própria cidade de Filipos. A cidade de Filipos, ela estava na porta de entrada da Europa. Ela foi construída por Filipe II, pai de Alexandre o Grande. E aquela cidade estava à porta da Europa. E aqueles cidadãos, eles prezavam em ser bons cidadãos para agradar o Império Romano. Aqueles cidadãos não queriam desagradar Roma. Então eles se esforçavam para agradar em tudo ao Império Romano. E é por isso que Paulo traz essa colocação. Ele diz, vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Ele está dizendo aqui, vivei acima de tudo como um bom cidadão. Não apenas um cidadão da sua pátria, da sua cidade, mas como um bom cidadão do céu.
Cristo nos chama a ter um estilo de vida. Cristo nos chama a termos um modo de viver. E esse modo de viver é viver, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Somos chamados para isso. Paulo traz essa exortação aos irmãos de Filipos. Ele traz essa exortação, dizendo que eles precisavam ser cristãos piedosos, viver de modo digno do Evangelho. Paulo está dizendo aqui para os irmãos de Filipos, existe um padrão de servir a Deus. Viva de modo digno do Evangelho. E o que o Evangelho é, a não ser crer e se submeter a Cristo? O Evangelho é crer e se submeter a Cristo. Como falei anteriormente, o cristão ele é evidenciado não somente por ter Jesus como seu Salvador, mas ter Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Existem muitas graças baratas por aí, que pregam apenas um Jesus como Salvador e você pode viver como você quiser. Mas o Evangelho não é assim. A evidência que fomos salvos por Cristo é vivermos uma vida em submissão ao seu senhorio. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. É justamente isso que Paulo enfatiza para essas igrejas. Muitos crentes, irmãos, em nossa época, estão mais preocupados em agradar o mundo, em seguir os padrões do mundo, do que os de Deus. Mas nós somos chamados a servir a Jesus. Muitas pessoas têm a ideia contrária a isso, em que Jesus deve nos servir. Tem pessoas que acham que Jesus é o gênio da lâmpada. Ele precisa lhe servir. Não. Nós que somos servos, nós que devemos servi-lo. Não é o contrário. Muitas pessoas vêm ao culto e acham que o culto é para ela. Não, meu irmão, você vem para o culto para cultuar esse Deus. Você vem aqui prestar um culto, não é assistir. Não é como se vai ao cinema, a um show. A gente está aqui prestando culto a Deus. E Paulo exorta essa igreja dizendo, vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Existe uma maneira de viver que é digna ao Evangelho de Cristo. E é assim que nós devemos viver. Devemos agradar ao nosso Senhor. Devemos reconhecer o seu senhorio sobre nossas vidas. É assim que devemos viver. Muitos cristãos estão preocupados em mais agradar o mundo, em mais agradar os seus desejos pecaminosos, do que agradar o seu Senhor. Muitos cristãos vivem assim. Mas Paulo exorta essa igreja a viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Continuando, ele diz, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo aqui, ele traz uma ideia, que a igreja precisa testemunhar de Cristo. A igreja precisa testemunhar de Cristo, tanto para suas lideranças, como ele como apóstolo, autoridade apostólica. Ele diz, mesmo eu estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, ou indo ter convosco. Ele traz justamente essa ideia. A igreja, ela carrega um padrão de vida que gera um testemunho. Infelizmente, irmãos, nós vivemos em uma época onde o número de crentes cresce, mas a vida de evangelho, vemos pouco. Viver de modo digno do evangelho, vemos pouco. E a partir de agora, Paulo ele vai tratar com essa igreja, trazendo uma ênfase em termos militares. Ele agora vai tratar com essa igreja, trazendo ênfase em termos para soldados que se preparam para uma guerra. Ele está dizendo, viver acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes. O termo firme, aqui Paulo está dizendo um soldado de sentinela. Uma pessoa que está ali vigilante a todo momento. Sabe, irmãos, uma pessoa que está perseverando. Existiu no ano de 92, na Olimpíada, um corredor dos 400 metros, chamado Dick Roman. E esse homem, ele se preparou muito, era um corredor americano. E ele se preparou muito, se esforçou muito para estar naquela Olimpíada. E diante ali da prova dos 400 metros, ele teve uma boa largada. Ele correu e estava chegando à frente, em primeiro lugar,
de repente, o músculo de sua perna rompeu. E aquele homem para de dor. De chegando ao primeiro lugar, aquele homem agora se torna o último lugar. Todos passaram na sua frente. Mas algo surpreendente acontece ali. Mesmo mancando, aquele homem continua. Mesmo sofrendo, aquele homem está indo. O pessoal da organização da Olimpíada tentam tirá-lo. Mas ele não sai, ele continua. O pai dele vem, pega pelo braço e o ajuda. E ele conclui aquela prova. É essa ideia de estar firme. Um soldado, quando ele está de sentinela, pode ser de madrugada, um bom soldado. Pode ser no frio da madrugada. No calor do meio-dia, ele está firme em seu posto. Ele não sai do seu posto. Ele está perseverando diante daquela situação. E é justamente essa ideia que Paulo traz. Para vós outros, estáis firmes em um só espírito. O que é que Paulo quer dizer aqui com um só espírito? Paulo aqui está trazendo uma ideia de sentimentos, irmãos. Em um só sentimento. Para termos apenas um estilo de afeição uns para com os outros. Muitas vezes, irmãos, os problemas da igreja, muitas vezes os adversários da igreja não estão nem lá fora das quatro paredes. Mas muitas vezes é o próprio joio que tenta sufocar o trigo. Muitas vezes é isso. E Paulo ele adverte essa igreja a isso. Vivei em um só espírito. A ideia aqui é de afeições, é de sentimento. A ideia aqui é desses irmãos viverem em comunhão, em amor mútuo uns pelos outros. Para que esses irmãos sejam sinceros, amem uns aos outros, não guardem rancor um dos outros, não tenham raiva um dos outros, não falem mal um dos outros, não fofoquem sobre os outros, mas se amem. É isso que Paulo está dizendo aqui. Estais firmes em um só espírito, em um só sentimento. Fácil não é. Mas somos desafiados a isso. Somos desafiados a isso. A vivermos firmes em um só sentimento, em uma só afeição. Amando uns aos outros. É justamente isso que ele está dizendo. Em Tiago 1, verso 26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Provérbios 26, verso 20 diz: sem a lenha a fogueira se apaga. Sem o caluniador morre a contenda. Devemos viver em um só espírito. Devemos viver em um só sentimento. Amando uns aos outros. Essa é a identidade cristã. Não podemos guardar mágoa um dos outros. Não podemos ter ódio no coração. Afinal, a Bíblia nos diz, o próprio Jesus diz, que aquele que guarda mágoa no seu coração quebra a lei. É mesmo que está matando o outro. É culpado diante de Deus de assassinato. Forte, não é? Mas é as Escrituras. Vivei de modo digno do Evangelho. Firmes em um só espírito. Em amor. Em comunhão. Ajudando uns aos outros. Caminhando junto. Chorando com os que choram. Se alegrando com os que se alegram. Paulo está trazendo agora termos militares para essa igreja continuar firme em um só amor, em um só sentimento, um sentimento de avanço do reino, de viver em comunidade, de estarem juntos, de não se deixarem perder por coisas superficiais, por falatórios, por desejos ruins do coração, mas viverem juntos, em um só espírito. Agora ele vai trazer outra ideia, com uma só alma. Com uma só alma. Paulo agora traz a ideia que essa igreja deveria viver, não apenas em um só sentimento, mas num só entendimento. A ideia de alma aqui é que tem pessoas que muitas vezes podem tentar dividir a igreja por trazerem ensinamentos contrários àquilo que se é pregado, que se é ensinado. Paulo está dizendo aqui, Paulo diz em primeiro lugar, vocês devem estar firmes no sentimento, tendo um só sentimento, amando uns aos outros. Mas vocês devem estar firmes também num só entendimento. Paulo agora está trazendo a ideia de que aquela igreja ela precisa estar firme em um só entendimento.
Irmãos, muitas vezes tem igrejas que sofrem com pessoas que estão dentro da igreja, mas buscam contradizer, trazer críticas destrutivas, questionar de maneira destrutiva o que está sendo ensinado. Nós não somos chamados para saber tudo da Bíblia. Precisamos buscar aprender da Bíblia. Mas nós não somos limitados, não vamos ter todo o pleno conhecimento da Bíblia. Contudo, o pouco que nós sabemos, o pouco que sabemos, deveremos viver. Somos desafiados, irmãos, a viver tudo que já sabemos. Tem pessoas que muitas vezes chegam na igreja e começam a trazer ali conversas, questionar, justamente com o intuito de desmerecer as lideranças. Sabe, uma vez eu conversando com um pastor da Junta de Missões da Igreja Presbiteriana, e ele me falando sobre um campo. E o obreiro que estava naquele campo, teve um dia que ele não aguentou mais e pediu para sair. E esse pastor que estava conversando comigo, ele assumiu aquele campo. E ele disse, a Junta de Missões tinha que pedir desculpa àquele irmão. Porque tinha pessoas que iam para a reunião de doutrina, que iam para os momentos da igreja, não com o intuito de aprender, mas de criticar. E esse pastor, ele tem um jeito um pouco brusco, ele disse, Brael, quando eu cheguei lá, eu já levei logo meus livros, deixei a biblioteca na igreja. E aí eu comecei a tratar com aquela igreja. Mas a Junta de Missões deveria ter pedido perdão àquele pastor por ter deixado ele junto com aquelas pessoas. É justamente isso, irmãos. Além de um só sentimento, a gente precisa viver juntos, unidos, em um só entendimento. Devemos questionar com o intuito de aprender, com o intuito de desenvolver a nossa fé. Justamente com isso, para termos um só entendimento. E ele vai terminar aqui trazendo outro termo militar, no verso 27. Lutando juntos pela fé evangélica. A ideia aqui de lutando, Paulo trouxe antes a ideia firmes, a ideia de um soldado em seu lugar. Um soldado que está ali de sentinela. Agora Paulo vai trazer a ideia de um exército que está marchando, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo agora está trazendo a ideia de soldados que estão indo para o combate. Sabe, irmãos, muitas pessoas dizem que o crente ele deve marchar na rua, atrás de um trio. Isso não gera efeito nenhum do evangelho. Se não estivermos firmes em um só espírito, e se não estivermos firmes doutrinariamente, é assim que nós devemos marchar. É assim que a igreja deve ir para a luta. Armados com a palavra de Deus, com o conhecimento de Deus, em um só amor. Não só na mente, mas também no coração. É assim que nós devemos se armar para uma luta espiritual. É assim que a igreja marcha. É assim que a igreja progride. A igreja deve olhar para os problemas e buscar uma resposta bíblica em um só amor e ir solucionando em amor. Caminhando, perseverando. E no verso 28, ele vai trazer aqui a ideia agora dos adversários. Se nós precisamos estar firmes e marchando, lutando, é porque temos adversários. Vamos para o verso 28, ver quais são os nossos adversários. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Irmãos, nós temos como adversário o mundo. Nós temos como adversário o diabo. E por isso também devemos mortificar a nossa carne, que é o nosso adversário. O mundo olha para o evangelho e ele diz é uma loucura. O mundo olha para a fé cristã e ele diz é uma loucura. Muitas pessoas, quando chega o domingo, dizem, você vai para o culto hoje? Rapaz, hoje é dia de descansar. Você vai perder tempo indo para a igreja. Você vai tocar na igreja, você vai ganhar quanto para tocar na igreja? Você vai ficar com criança da igreja. Já chega os teus filhos em casa. Tu ainda vai ter que cuidar de criança na igreja. Rapaz, tu vai ser pastor, tu vai passar fome. É isso que o mundo diz.
Rapaz, tu vai deixar aqui o falso evangelho bem bom, o evangelho aqui do reteté, o evangelho aqui da 100 ganhar 200. Tu vai deixar isso aqui para ficar com aqueles crentes frios, que só tem a Bíblia? São esses os nossos adversários. E nós devemos lutar juntos pela fé evangélica. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para esse momento, o culto público, a reunião do povo de Deus, quando nós olhamos para isso, nós temos que ver o privilégio de estarmos aqui. O véu se rasgou de cima a baixo, para termos livre acesso a Deus. Mas é livre acesso não de qualquer jeito. É livre acesso com reverência. É livre acesso não de qualquer forma, mas com reverência. O que estamos fazendo aqui hoje, se estamos cultuando a Deus, estamos lutando juntos pela fé evangélica. Se a palavra de Deus está sendo pregada aqui com fidelidade, é porque estamos lutando juntos pela fé evangélica. Isso que é marchar, avançar pelo reino de Deus. É justamente isso. Irmãos, quando nós olhamos para o passado, e nós olhamos para o Antigo Testamento, e nós vemos os filhos de Arão sendo fulminados por colocarem fogo estranho no altar. Isso nos deveria trazer temor diante desse Deus ao cultuá-lo. Não deveríamos ter conversas paralelas diante do culto. Deveríamos prestar atenção na palavra para sermos edificados por esse Deus. Não deveríamos chegar atrasado, mas ter reverência e chegar no horário. Deveríamos ser assim, irmãos. Claro que existem muitas vezes exceções, problemas de última hora. Mas deveríamos ser dessa forma. Deveríamos, porque isso parece ser loucura para o mundo. Isso parece ser prova evidente de perdição. Mas para vós outros é de salvação. Para vós outros é de salvação da parte de Deus. Estar aqui para o mundo parece ser perdição. Muitos dizem, eu espero chegar a sexta-feira, porque o meu final de semana eu vou curtir, vou beber. Mas isso para nós é graça. Isso para nós é salvação da parte de Deus. Isso para nós é privilégio. E deveríamos valorizar isso e fazer com temor. Deveríamos valorizar isso e fazer com temor. O culto ao Senhor, irmãos, não é uma brincadeira. O culto ao Senhor não é uma ONG. Aqui nós não estamos reunidos como um clube, como uma reunião política, mas aqui é um lugar de servir a Deus. Aqui do mais rico ao mais pobre, do mais velho ao mais novo, todos nós estamos aqui reunidos para servir a Deus. Para servir a Deus. Não estamos aqui para ser servidos. E Paulo vai falar isso ao longo do texto. Estamos aqui para servir a Deus. E isso é lutar juntos pela fé evangélica. Isso é prova evidente de viver de modo digno do Evangelho. Isso é prova evidente do amor, da humildade e da comunhão de Deus em nosso meio. Isso é prova evidente. Sabe, irmãos, devemos aprender com o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Filipos. Devemos viver dessa forma. E eu gostaria de dar continuidade. Vamos agora analisar o que Paulo vai dizer no verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente credes nele. E o verso 30 diz, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Paulo está dizendo aqui, lhe foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crer nele. Irmãos, sofrer por Cristo, renunciar aos nossos desejos por amor a Cristo, isso não deve ser um fardo. Isso não deve ser enxergado como algo ruim. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio para nossas vidas. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes. A ideia de padecer é de sofrer mesmo. Por Cristo. E não somente creres nele. Sabe, muitas vezes a gente diz, eu não vou hoje para a escola bíblica porque eu quero dormir até às 11 horas da manhã. Sabe, hoje eu não vou para a igreja porque eu prefiro ir para um restaurante comer uma pizza. Coisas muito superficiais. Nós negligenciamos ao invés de lutar juntos pela fé evangélica. Ao invés de caminharmos com esse Deus. Ao invés de perseverarmos
no amor, na comunhão e na humildade. E é essa ideia que Paulo traz. E Paulo diz no verso 30, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Sabe, Paulo, quando foi plantar essa igreja, Paulo sofreu muitos desafios. Primeira pessoa ali a se converter, a gente vê em Atos 16, foi Lídia, a vendedora de púrpura. E Paulo começa a pregar ali naquela cidade, Paulo e Silas, e eles são levados à prisão por pregarem naquela cidade. Paulo e Silas são levados à prisão por estarem pregando na cidade de Filipos. E a Bíblia diz que eles apanharam ali. Em Atos 16, verso 23 diz, Paulo agora diz assim, e depois de lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Paulo sofreu para plantar aquela igreja. Paulo apanhou para plantar aquela igreja. Paulo foi humilhado para plantar aquela igreja. E ele agora traz para aqueles irmãos essa lição, no verso 30. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim. Ele está dizendo, lembra quando eu fui plantar a igreja de vocês? Eu apanhei, eu fui preso, eu fui humilhado. Mas eu continuei perseverando no amor, na comunhão e na humildade. Ele está querendo dizer isso para aqueles irmãos. E aí ele continua dizendo, ainda agora ouvis o que é meu. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Vocês estão vendo onde eu estou. Vocês estão vendo onde eu estou. Para o mundo parece loucura, eu estou preso. Mas o evangelho está avançando. E isso é o que importa. Eu fui preso quando eu fui plantar a igreja de vocês. E agora eu estou diante da minha primeira prisão em Roma. Pois tendes o mesmo combate. A ideia aqui é de combater, de lutar. De estar ali no momento exato da guerra. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim. E ainda agora ouvis o que é meu. E aí ele continua dizendo, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreado afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo agora ele traz justamente aquilo que ele enfatiza aquilo que ele falou no verso 27. Ele está dizendo, irmãos, vocês precisam viver de modo digno do Evangelho. Vocês precisam se consolar em amor. Vocês precisam estar na comunhão do Espírito e ter entreados afetos e misericórdia. Muitas vezes tem pessoas que estão na igreja e quando precisam de um conselho, elas não vão buscar o pastor, elas não vão buscar um irmão da igreja capacitado, elas vão atrás de conselho com os ímpios. Será que os pressupostos de vida do ímpio são os mesmos nossos? Será que os conselhos dos ímpios terão base na palavra de Deus? Precisamos, amor, irmãos, viver entreados afetos e misericórdia. Precisamos ter amor em nosso coração pelos outros. Precisamos ter carinho uns pelos outros. Precisamos caminhar juntos em uma só fé, em um só entendimento das Escrituras. E Paulo diz no verso 2, completai a minha alegria, de modo que pensais, tenhais o mesmo entendimento, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Sabe, só quem pode viver nesse padrão é quem foi alcançado pela graça de Cristo. Só quem pode viver nesse padrão é quem de fato nasceu de novo. É quem de fato recebeu o amor. Porque a gente só pode dar amor se a gente receber amor. Só podemos viver nesse padrão se estivermos de acordo com o que as Escrituras ensinam. Se formos capacitados pelo Espírito Santo. Talvez você venha para a igreja e ainda não tenha conhecido a Cristo. Talvez você ainda não experimentou desse amor e por isso que você não dá amor. Mas hoje Cristo lhe chama. Arrependa-se e confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Arrependa-se e tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se volte para Deus. Talvez você já é crente, mas está guardando mágoa.
está com raiva de algum irmão. Termina o culto, você não quer nem falar com seus irmãos. Talvez você esteja numa situação assim. Mas hoje o Senhor lhe chama ao arrependimento. Volte ao primeiro amor. Volte-se para mim. Não sou eu que chamo. É a Bíblia que está lhe chamando. É o Senhor das Escrituras que está lhe chamando. É Ele que lhe chama. Volte-se para mim. Volte-se para mim. E ele continua dizendo, verso 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo aqui ele traz uma palavra principal para isso, humildade. Humildade é algo antagônico ao egoísmo. O egoísta ele só pensa no seu próprio umbigo. Uma pessoa humilde, ele considera os outros superiores a si mesmo. Sabe, tem pessoas que buscam vir para a igreja, eu vou, mas é para ganhar isso, é para fazer isso. É para receber esse elogio. Se olhar para mim com a cara feia, eu não faço mais não. Você não está fazendo para as pessoas, você está fazendo para Deus. Se Paulo fosse medir o ministério dele em agradar pessoas, ele teria desistido logo no começo. Na primeira chibatada ele tinha pulado fora. Ele não mediu o ministério dele em agradar pessoas, mas em agradar a Deus e ser fiel a Deus. Eu não estou aqui para agradar nenhum de vocês. E vocês também não devem estar aqui para me agradar. A gente deve estar aqui junto para agradar a Deus. Cada um de nós temos defeitos. Todos nós temos. Mas somos desafiados a amar um ao outro. Acima das nossas dificuldades. Somos desafiados a perdoar um ao outro. A encorajar um ao outro. A exortar um ao outro. Porque é esse Deus que nos chamou. É esse Deus que nos chamou. Nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sabe, irmãos, porque muitas vezes tem pessoas na igreja que estão sofrendo e a gente só vai saber quando a notícia já está feia, porque muitas vezes a gente está se importando primeiramente com o nosso próprio umbigo. Não estamos se importando com os outros. Sabe por que muitas vezes tem professores de departamento infantil, tem músicos que ficam sobrecarregados, pastores que ficam sobrecarregados, porque muitas vezes a gente está pensando no nosso próprio umbigo, não está pensando no outro. Quando a gente foca em ajudar ao outro, para a glória de Deus, a igreja começa a se movimentar. Porque o amor, a comunhão e a humildade é o combustível da igreja. É isso que vai fazer com que as rodas girem, que a gente ande, que a gente prossiga. É isso que vai fazer com que a gente avance lutando como um verdadeiro exército de Cristo. É justamente isso, irmãos. E que esse amor esteja no meu e no seu coração. Que essa comunhão esteja no meu e no seu coração. E que essa humildade esteja nos nossos corações. No meu e no de vocês. E que o Espírito Santo, porque somente Ele pode nos constranger. Que o Espírito Santo esteja constrangendo você agora. Porque somente Ele. Sem Ele, tudo isso aqui foram palavras jogadas fora. Mas somente Ele pode constranger os nossos corações. Que Ele nos constranja.